irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria estejam convosco. Hoje, dia 25 de maio, nós celebramos a festa de São Marcos Evangelista. São Marcos é autor do segundo Evangelho. Ele foi colaborador, intérprete e discípulo dileto de São Pedro, fundador da sede Alexandria e amado patrono da República de Veneza. São Marcos era, como afirma São Paulo, primo de Barnabé e filho de uma Maria, provavelmente uma viúva cristã de alta posição, em cuja casa se reuniam membros da igreja nascente em Jerusalém. Foi para essa residência que o príncipe dos apóstolos dirigiu-se quando saiu da prisão de Herodes. Marcos devia estar presente neste momento. Por isso não é de estranhar que ele se torne mais tarde secretário e intérprete de São Pedro. Segundo uma antiga tradição, essa casa da viúva Maria era a mesma onde foi celebrada a última ceia, ou seja, o cenáculo, o Getsêmani ou o Jardim das Oliveiras. Também ali pertenceria, sendo o próprio Marcos o rapaz que ele descreve em seu evangelho, fugido por ocasião da prisão de Jesus, com tanta pressa que deixou a roupa nas mãos dos soldados. Primo de São Barnabé, que era da ilha de Chipre e levita, Marcos deveria pertencer à colônia cipriota de Jerusalém e seria, como seu primo, sacerdote da raça de Arão, como afirmava São Beda, o Venerável, e São Jerônimo. Como escritores antigos afirmaram que em Alexandria Marcos era chamado de Galileu e provavelmente fosse da Galileia, terra de São Pedro e dos outros apóstolos. Afirmava-se também que São Marcos foi do número dos 72 discípulos de Nosso Senhor, que se escandalizaram quando ele lhes disse: se não comerdes a carne do Filho do Homem, se não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Nessa ocasião, ele ter-se-ia afastado com os outros discípulos. São Pedro teria reconvertido e o levado de volta a Jesus após a ressurreição. Mas foi São Pedro o verdadeiro pai e mestre de São Marcos. Ele o trata afetuosamente como filho. O leva muitos a pensar que foi ele, o próprio Pedro, que o batizou. Por volta dos anos 60, veremos novamente que São Marcos, em sua companhia, vai até Roma. O apostolado do primeiro Papa foi tão abundante na cidade de César que ele não era suficiente para entender o número crescente dos prosélitos. Marcos o secundava nisso, e foi por causa deles que lhe pediram com instância para lhes expor a doutrina de seu mestre, se possível por escrito, que ele escrevesse então o segundo Evangelho. O Evangelho de São Marcos é o mais breve dos 4 evangelhos, um resumo do Evangelho de Mateus, embora omita algumas partes desde do Evangelho de Mateus, completa o Evangelho de Mateus em outra. São Mateus apresentava para os judeus Nosso Senhor Jesus Cristo como o mestre, por eles esperado. São Lucas o propunha aos grego-romanos como Salvador, de que falava seus oráculos. São Marcos o apresenta aos romanos, antes de tudo, como Filho de Deus. Ele se propõe assim a demonstrar que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus e o faz especialmente com a narração de muitos milagres que Jesus operou. Por isso alguns os chamam o Evangelho dos Milagres. Entretanto, não relata os discursos mais longos de Jesus, como o Sermão da Montanha, nem suas discussões com os fariseus, pois isso não teria impressionado seus leitores pagãos. E escrevendo em grego, no qual tinha mais facilidade que no latim, explica frequentemente certos usos e costumes e certas expressões próprias dos judeus.
Por isso também aparecem em seus escritos frequentes grecismos e algumas expressões aramaicas. Embora seu vocabulário seja pobre e restrito, escreve com muita vivacidade. Sua narração é colorida e pitoresca, procurando transmitir ao leitor a que ouvia frequentemente como se fosse o discurso do lábio do próprio Pedro. Por essa razão, São Justino, que viveu no século II, chama o evangelista São Marcos de memória de Pedro. E Santo Irineu afirma pouco mais tarde, depois da morte de Pedro e Paulo, Marcos, o discípulo e intérprete de Pedro, nos transmitiu por escritos o que aquele havia pregado. Segundo o intérprete de São Pedro, compreende-se por que deixou de descrever certas cenas que seriam honrosas para o príncipe dos apóstolos. E também porque, ao contrário dos outros evangelistas, descreve com detalhes a cena da negação de Pedro e também o canto do galo. São Pedro enviou São Marcos para evangelizar a Aquileia, cidade célebre e de considerável tamanho. E aí formou uma cristandade notável pela ciência religiosa e pela firmeza da fé. Altamente satisfeito com o resultado, o príncipe dos apóstolos enviou seu discípulo depois para evangelizar o Egito. São Marcos desembarcou em Cirene, na Pentápolis, percorreu a Líbia e a Tebaida, sempre com abundantes conversões, e finalmente fixou a residência em Alexandria, no Egito, onde fundou uma igreja dedicada a São Pedro, que ainda vivia. São Jerônimo e Santo Eusébio confirmou essa tradição e, por isso, como afirma o Papa Gelásio, a igreja de Alexandria patriarcal é a primeira dignidade depois de Roma. Aí, segundo a tradição, São Marcos recebeu o martírio. Então, hoje peçamos a intercessão de São Marcos sobre nós. E se você, meu irmão e minha irmã, deseja receber mensagens de Nossa Senhora, Rainha da Paz, materiais para um retiro espiritual em sua casa, me mande um WhatsApp no número DDD 11 94702 7775. DDD 11 94702 7775. Que com alegria eu te enviarei este material, ou até se você desejar fazer uma peregrinação comigo. Que o Senhor te abençoe por intercessão de Nossa Senhora de Medjugorje e de São Marcos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fica com Deus. Tchau, tchau. Amém.